Descubra o que realmente impulsiona a floração do cacto noturno. Este cacto incrível possui uma estratégia única de sobrevivência e reprodução. O cacto noturno, conhecido por suas grandes flores aromáticas, abre suas flores apenas à noite. Essa adaptação surpreendente atrai polinizadores noturnos, especialmente morcegos, que são essenciais para a reprodução bem-sucedida da planta. Quando o sol se põe e a temperatura cai, as flores se abrem, liberando um doce aroma que preenche o ar. Os morcegos, atraídos pelo cheiro, voam de flor em flor, ajudando na transferência de pólen enquanto se alimentam do néctar. Essa conexão notável destaca os papéis ecológicos que essas plantas e seus polinizadores desempenham na manutenção de um ecossistema saudável. É um exemplo perfeito da interconexão da natureza, mostrando como diferentes espécies dependem umas das outras. Não é incrível como algumas plantas evoluíram para prosperar de maneiras únicas? É verdade que o universo tem uma teia cósmica. Essa estrutura fantástica é a maior do universo e se parece com uma enorme rede complexa espalhada pelo cosmos. Imagine uma teia gigante formada por galáxias, aglomerados e matéria escura, interconectada por vastos espaços vazios, como fios e lacunas em uma impressionante tapeçaria. A gravidade tem sido a tecelã mestre ao longo de bilhões de anos, unindo a matéria e formando filamentos de matéria escura, que atuam como rodovias cósmicas onde as galáxias se encontram. Esses fios se convergem em nós densos, criando aglomerados que brilham com a luz de bilhões de estrelas. Mas há mais na história. A energia escura está em ação, empurrando as galáxias para longe e adicionando um toque fascinante à narrativa cósmica. Quando os cientistas estudam a teia cósmica, eles desvendam mistérios da formação e evolução das galáxias, revelando segredos guardados pelas forças sombrias da matéria escura e da energia escura. Compreender essa teia cósmica não apenas ilumina a estrutura do universo, mas também nos ajuda a entender o delicado equilíbrio de forças que moldam nossa realidade. Quem diria que nosso universo está intrincadamente entrelaçado de uma maneira tão espetacular? Prepare-se para se surpreender com os relacionamentos das celebridades. Não é só brilho e glamour, mas também paixões inesperadas que vão parar nas manchetes. Recentemente, a atriz Jennifer Lawrence revelou sua simpatia inesperada pelo comediante Larry David, que é muito mais velho que ela. Essa revelação surpreendeu muitos, mostrando como o amor pode surgir nos lugares mais inusitados. Em outro exemplo, o icônico casal Kurt Russell e Goldie Hawn está feliz junto há mais de 40 anos, sem se casar. O relacionamento deles desafia as normas tradicionais, provando que compromissos não precisam sempre de um casamento. Em vez disso, eles destacam uma parceria sólida, baseada em confiança, apoio e respeito mútuo. Não é incrível como esses relacionamentos de celebridades desafiam as visões tradicionais sobre amor e compromisso? Seja pela diferença de idade ou por relacionamentos de longa duração sem casamento, eles nos lembram que cada história de amor é única. Veja o que realmente acontece quando um Slink é solto. Durante a Segunda Guerra Mundial, um inesperado golpe do destino levou a um dos brinquedos mais amados de todos os tempos, o Slink. O engenheiro da Marinha Richard James estava focado em um projeto relacionado a molas, quando por acaso deixou cair um de seus protótipos. Para sua surpresa, em vez de rolar para longe, a mola se endireitou e ficou em pé. Esse pequeno acidente gerou uma ideia brilhante. James percebeu que, com alguns ajustes, sua mola metálica animada poderia ser transformada em um brinquedo encantador. Em 1945, ele e sua esposa, Betty James, apresentaram o Slink ao mundo. Seu design simples, mas cativante, combinado com a habilidade hipnotizante de caminhar pelas escadas, rapidamente encantou crianças e adultos. À medida que o Slink se tornava um item essencial nas casas americanas, ganhou fama através de inúmeros comerciais e aparições em filmes, garantindo seu lugar na cultura popular. Mesmo hoje, essa maravilha torcida continua a trazer alegria para novas gerações, lembrando-nos de que invenções incríveis podem surgir dos momentos mais inesperados. Quem diria que uma mola caída poderia levar a tanta felicidade? Você sabia que uma vaca foi vendida por 4,38 milhões de dólares? Nalori Viatina, uma impressionante vaca da raça 19 FIV Mara Moveios, se tornou o animal mais caro do mundo após leilões surpreendentes no Brasil. Essa vaca pesada pesa cerca de 1.100 quilos.
quase o dobro do peso das vacas comuns da sua espécie. Ela se destaca por suas características genéticas excepcionais, que permitem um rápido ganho de massa muscular e garantem uma excelente fertilidade. Essas qualidades a tornam um ativo valioso, elevando seu preço a alturas incríveis. Para proteger esse investimento, seus proprietários tomaram medidas inusitadas. Câmeras de vigilância monitoram a vaca, um veterinário está disponível 24 horas e a segurança armada. Essa combinação de tamanho, genética e medidas de segurança destaca a crescente tendência de valorizar o gado, por suas habilidades únicas e potencial de mercado. Você consegue imaginar quanto ela pode valer no futuro? Acredite ou não, mas os caranguejos eremitas alugam suas conchas. Esses seres incríveis não têm suas próprias conchas de proteção. Em vez disso, eles encontram e tomam conchas vazias de caracóis, usando-as para proteger seus corpos macios de predadores e condições adversas. Os caranguejos eremitas receberam esse nome por causa de seu hábito único de alugar essas conchas, que podem trocar à medida que crescem. Quando um caranguejo eremita cresce e não cabe mais em sua concha atual, ele procura uma maior, às vezes até competindo com outros caranguejos eremitas pela melhor opção. Esse processo cria uma comunidade de caranguejos que trocam suas conchas colaborando entre si. É interessante notar que esses seres muitas vezes preferem conchas que se encaixam perfeitamente, pois um ajuste ideal oferece a proteção e o conforto necessários. Curiosamente, se um caranguejo eremita não encontrar uma concha adequada, ele pode estar em perigo no oceano. Na próxima vez que você ver um caranguejo eremita, lembre-se de que ele não está apenas carregando uma casa, mas está constantemente em busca da concha perfeita. Você consegue imaginar que toda vez que você cresce precisa trocar de casa. Difícil de acreditar, mas Wellington é a cidade mais ventosa. Situada entre águas brilhantes e colinas acidentadas, Wellington, na Nova Zelândia, orgulhosamente detém o título de cidade mais ventosa do mundo. Essa distinção única não é apenas um fato curioso para os turistas. Está profundamente ligada à geografia da cidade. Wellington fica no Estreito de Cook, onde ventos fortes sopram pelo estreito entre as ilhas Norte e Sul. Em média, os moradores podem sentir rajadas que chegam a 200 km por hora, especialmente durante tempestades. Os locais costumam brincar sobre a necessidade de segurar os chapéus ou fazer escolhas engraçadas entre caminhar e ser levado pelo vento. Embora o vento possa trazer desafios, ele também contribui para o caráter vibrante da cidade, tornando atividades como soltar pipa e navegar extremamente populares. Além disso, essa brisa constante mantém o ar fresco e revigorante, melhorando a experiência ao ar livre. Portanto, se você planeja visitar o Wellington, prepare-se para sentir o vento no cabelo e mergulhar no espírito animado da cidade, mesmo que às vezes ele tente te derrubar. É verdade que os gregos votavam com fragmentos de cerâmica. Na antiga Atenas, os cidadãos criaram uma maneira inovadora de combater a corrupção. Eles votavam para expulsar políticos ruins. Em vez de cédulas de papel, usavam pedaços de vasos de cerâmica, conhecidos como ostracos. Quando queriam remover um funcionário indesejado, escreviam seu nome nesses fragmentos. Se o político recebesse votos suficientes, pelo menos 6.000, ele era banido da cidade por 10 anos. Esse processo, chamado de ostracismo, era uma ferramenta poderosa para os cidadãos protegerem sua democracia da corrupção. Usando a cerâmica, os atenienses tinham uma forma prática de votar e faziam isso publicamente. Todos podiam ver quem votava em quem, o que promovia um senso de envolvimento na comunidade. Essa prática fascinante destaca como os antigos gregos valorizavam seu sistema político e permitiam que cidadãos comuns agissem contra a injustiça. Você consegue imaginar um sistema assim hoje? A verdade é que o cricket pode te surpreender. Em uma partida memorável de 2004, um jogador fez uma captura impressionante que deixou todos em choque. Enquanto a bola estava no chão, esse jogador conseguiu pegá-la com seu capacete. Embora o árbitro tenha declarado isso como uma bola morta, o que significava que o jogo tecnicamente havia terminado, essa ação inusitada o transformou em uma lenda instantânea entre os fãs de cricket. Imagine assistir ao seu esporte favorito e ser testemunha de um momento tão extraordinário. Esse episódio gerou muitas discussões e piadas, mostrando como às vezes as coisas mais inesperadas podem tocar nossos corações.
A habilidade do jogador de pensar rápido e sua jogada surpreendente lembraram a todos que o cricket é não apenas habilidade, mas também criatividade e diversão. Momentos assim tornam o esporte emocionante e imprevisível. Você já viu algo tão curioso quanto pegar uma bola com o capacete? Acredite ou não, Half Dome já foi considerado inatingível. Esta icônica formação de granito, localizada no Parque Nacional de Yosemite, se ergue majestosa a 2.694 metros, cativando os corações de todos que a contemplam. No início dos anos 1900, muitos viam Half Dome como uma barreira colossal, uma parede de rocha inacessível à ambição humana. No entanto, em 1875, um escalador determinado chamado George Anderson desafiou as expectativas ao alcançar o cume, mudando para sempre a narrativa sobre este monólito monumental. Sua notável ascensão abriu portas para outros aventureiros corajosos, ansiosos para conquistar as alturas desafiadoras. No final da década de 1960, os guardas do parque tomaram medidas para aumentar a segurança, instalando cabos ao longo dos caminhos íngremes e rochosos, permitindo que milhares de caminhantes a cada ano experimentem as vistas deslumbrantes que os aguardam no topo. Hoje, alcançar o cume de Half Dome não é apenas um teste de resistência física, mas também uma jornada imersiva pela beleza crua da natureza. Ao subir aqueles cabos, os trekkers descobrem um profundo senso de realização, triunfando sobre o que antes era considerado impossível. Não é inspirador como os sonhos de exploração transformam o mundo ao nosso redor? O que realmente inspira tatuagens nos olhos? Algumas pessoas usam lentes especiais que criam o efeito de tatuagens nos olhos, com designs em preto puro ou até mesmo em verde neon. Essas lentes se tornaram populares inicialmente em filmes de terror, para adicionar um efeito assustador. Mas agora, conquistaram fãs entre góticos, cosplayers e todos que querem fazer uma declaração ousada em festas. Com seus designs vibrantes e chamativos, essas lentes podem transformar um visual comum em algo verdadeiramente hipnotizante. Mas a atração não está apenas na aparência, é também uma forma de expressar individualidade e desafiar os padrões tradicionais de beleza. Seja em festivais de música, cosplay ou apenas por diversão, usar essas lentes permite que as pessoas mostrem seu espírito criativo. No entanto, é importante lembrar da segurança. As lentes devem ser de fabricantes confiáveis e é preciso seguir as instruções de cuidado. Você já pensou como um par de lentes pode mudar completamente o seu visual? Prepare-se para se surpreender com os desafios dos pilotos de Fórmula 1. Você pode ficar chocado ao saber que esses atletas de elite podem perder até 4 quilos durante uma corrida. Essa incrível perda de peso geralmente acontece devido à desidratação intensa e às altas temperaturas na cabine, que podem ultrapassar 50 graus Celsius. Imagine estar dentro de um carro, acelerando em alta velocidade, sentindo a adrenalina da competição e o calor insuportável ao mesmo tempo. Os pilotos precisam treinar não só seus reflexos, mas também seus corpos, para suportar essas condições extenuantes. Eles mantêm a hidratação e a saúde com dietas rigorosas e treinos para estarem prontos para os desafios da corrida. A cada volta, eles superam seus limites, equilibrando velocidade e resistência em um esporte onde cada segundo conta. Então, da próxima vez que você assistir a uma corrida de Fórmula 1, pense nos incríveis desafios físicos que esses pilotos enfrentam. E se eu te disser que os romanos usavam urina para clarear a farinha? Essa prática estranha pode parecer chocante hoje em dia, mas mostra o quão criativos eram os antigos romanos na cozinha. Em busca de uma farinha branca e fofa para assar, eles descobriram que a urina contém amônia, um poderoso agente clareador. Ao deixar o trigo de molho nesse líquido, conseguiam clarear a cor da farinha antes de moê-la em pó. Embora isso possa causar estranheza agora, esse método demonstra até onde as pessoas iam para melhorar a aparência de sua comida na antiguidade. Não se tratava apenas do sabor, a apresentação também era importante. Os romanos valorizavam a estética em seus pratos, acreditando que a farinha branca significava qualidade e sofisticação. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de pão, lembre-se de que a criatividade culinária tem raízes históricas profundas, mesmo que esteja ligada a algo tão inesperado como a urina. Difícil de acreditar, mas Timbuktu foi um tesouro cultural. O Império Songhai, que prosperou de 1435 a 1591, é considerado um dos maiores impérios da história da África. Ele se destacou após o Império Mali e Timbuktu se tornou seu grande enfeite. Esta cidade incrível não era apenas um centro comercial,
ela se transformou em um importante centro de conhecimento e cultura. Cientistas de todo o mundo islâmico se reuniam em Timbuktu para estudar diversas ciências, incluindo matemática, astronomia e literatura. As bibliotecas estavam cheias de manuscritos e as escolas prosperavam, fazendo da cidade um símbolo de riqueza e saber. As pessoas viam Timbuktu como um símbolo de iluminação e prosperidade na Idade de Ouro da África. Mesmo hoje, ela desperta interesse sobre como um centro cultural tão vibrante existiu há tanto tempo. Como Timbuktu influenciou a educação e a cultura em diferentes continentes. É verdade que um gato pode ronronar mais alto? Merlin, um incrível gato britânico, estabeleceu um recorde único de ronronar a impressionantes 67,8 decibéis. Para comparação, isso é aproximadamente tão alto quanto um chuveiro contínuo ou uma conversa animada. Esse recorde incrível destaca quão poderosas são as habilidades vocais dos gatos domésticos. Mas por que eles ronronam? Muitos acreditam que os gatos ronronam apenas porque estão satisfeitos ou felizes, mas não é bem assim. Os gatos também usam o ronronar para se comunicar com seus donos e até para se acalmar quando sentem estresse ou mal-estar. É uma combinação interessante de atividade social e autoconsciência. Então, da próxima vez que você ouvir seu amigo peludo ronronar, lembre-se de que isso pode não ser apenas um sinal de felicidade. Pode também ser uma forma de expressar emoções ou buscar conforto. O ronronar recorde de Merlin nos lembra que nossos pets têm vozes únicas que merecem nossa atenção. Prepare-se para se inspirar nos sonhos de Ano Novo da Nigéria. Na Nigéria, o Ano Novo não é apenas a celebração do fim de um ano e do início de outro. É um momento repleto de tradições significativas. Uma crença interessante diz que se uma criança sonha nesse período, seu sonho se tornará realidade. Essa perspectiva reflete a essência da esperança e dos anseios que são importantes para muitos nigerianos ao entrarem no novo ano. As famílias costumam se reunir para compartilhar histórias e refletir sobre seus desejos para o futuro, enfatizando que os sonhos não são apenas possíveis, mas também essenciais para o progresso. Especialmente as crianças são incentivadas a expressar seus sonhos e ambições de forma alta e orgulhosa. Essa prática cultural mostra como os sonhos podem moldar nossas vidas e inspirar as pessoas a perseguirem seus objetivos com determinação. Com a chegada do Ano Novo, muitos participam de rituais destinados a transformar esses sonhos em realidade, demonstrando que a esperança pode ser uma força motriz. Quem sabe isso não te inspire a sonhar mais neste ano? Você pode se surpreender com o tubarão de 6 brânquias. Essa espécie incrível, conhecida como tubarão de nariz mole, pode mergulhar em profundidades impressionantes, que são 5 vezes maiores que a altura do Empire State Building. Isso equivale a cerca de 7.600 metros debaixo d'água. Esses tubarões se adaptaram perfeitamente ao seu ambiente extremo, onde a luz solar mal chega e a pressão é imensa. Ao viajar para essas profundidades desafiadoras, eles desenvolveram habilidades de caça únicas que lhes permitem prosperar nas águas escuras e frias. Sua capacidade de mergulhar tão fundo os ajuda a evitar muitos predadores e a caçar presas esquivas que só podem ser encontradas nas profundezas do oceano. Curiosamente, eles são frequentemente vistos no fundo do mar, onde enfrentam menos ameaças e podem encontrar suas comidas favoritas, como lulas e peixes. Cientistas estudam essas criaturas fascinantes para entender melhor seu papel no ecossistema marinho e como se adaptam a condições severas. Graças às pesquisas em andamento, continuamos a descobrir novos fatos sobre suas vidas misteriosas sob as ondas. Que outros segredos esses habitantes das profundezas guardam? A Cascata das Gorgerias é um espetáculo impressionante na linda Ilha da Madeira, em Portugal. Ela atrai visitantes com suas vistas deslumbrantes e localização única. A água cai rapidamente de uma alta rocha, fazendo um barulho ao se lançar no oceano. O legal desse lugar é que você pode chegar bem perto pela estrada, permitindo que os viajantes vejam essa maravilha de perto. Imagine você dirigindo e de repente vê a água caindo lá de cima, se misturando com as ondas. Muitas pessoas vêm para tirar fotos e aproveitar a brisa fresca da cascata, que traz um toque mágico ao ambiente. Se você ama a natureza, busca aventura ou apenas quer relaxar em um lugar bonito, a Cascata das Gorgerias vai te proporcionar experiências inesquecíveis. Que tal planejar sua visita? Sim, é verdade. As fêmeas de elefante têm um ciclo reprodutivo incrível que as diferencia de outros animais. Cada ciclo de cio inclui 2 picos de um hormônio chamado hormônio luteinizante.
O primeiro pico sinaliza aos machos que a fêmea pode estar pronta para acasalar, embora isso ainda não leve à ovulação. Essa estratégia biológica inteligente permite que as fêmeas de elefante indiquem sua disposição para acasalar, sem estarem realmente prontas para a concepção. O segundo pico leva à ovulação, e é nesse momento que ela pode engravidar. Essa abordagem em 2 etapas ajuda a maximizar as chances de reprodução bem-sucedida, e é uma das muitas adaptações interessantes da natureza. Compreender esses padrões hormonais ajuda os pesquisadores a estudar melhor o comportamento dos elefantes e os esforços de conservação. Não é incrível que exista algo tão complexo na natureza que garante a sobrevivência dessas criaturas majestosas? Você sabia que doar sangue queima calorias? Quando você arregaça a manga para doar 1 litro de sangue, seu corpo está trabalhando ativamente. Na verdade, você pode queimar cerca de 650 calorias durante esse processo. Esse fato surpreendente pode fazer você ver a ajuda ao próximo de uma maneira diferente. Sua doação de sangue pode salvar até 3 vidas e, ao mesmo tempo, acelerar um pouco seu metabolismo. O corpo começa a repor rapidamente o sangue perdido, o que exige energia e ajuda a queimar calorias. Imagine fazer algo tão significativo como doar sangue e, ao mesmo tempo, cuidar da sua saúde. É uma troca vantajosa. Além disso, após a doação, você pode desfrutar de lanches e bebidas, oferecidos no local para ajudá-lo a se recuperar. Se você está procurando uma maneira de contribuir para a sua comunidade e se manter ativo, considere doar sangue. É um ato significativo que salva vidas e traz benefícios inesperados. Você sabia sobre a bomba nuclear no espaço? Em 1962, os Estados Unidos realizaram um teste nuclear incomum chamado Operação Fishball, lançando um dispositivo a 400 quilômetros da Terra. Esse teste foi único, pois ocorreu nas camadas superiores da atmosfera, criando uma impressionante aurora artificial visível do Hawaii. Imagine um incrível show de luzes em tons de verde, vermelho e azul, causado pela explosão nuclear. No entanto, esse espetáculo fascinante teve consequências sérias, pois a explosão danificou mais de 30 satélites que orbitavam a Terra. Esses satélites eram importantes para a comunicação e pesquisa científica. Esse incidente destaca não apenas a beleza visual de tais explosões, mas também os riscos sérios associados à interferência no clima espacial. Os impactos e a radiação da bomba alteraram o ambiente natural no espaço, levantando preocupações sobre como a atividade humana pode afetar nosso planeta e além. Assim, embora tenha sido um momento marcante na história, serviu como um alerta sobre a importância de entender e respeitar o frágil equilíbrio da nossa atmosfera e do espaço. Acredite ou não, mas homem ficou preso em balanço infantil. Em Vallejo, Califórnia, um jovem de 21 anos fez uma aposta arriscada com amigos, resultando em uma situação bem constrangedora. Depois de se cobrir com detergente para se divertir, ele conseguiu se enfiar em um balanço infantil, mas logo percebeu que estava preso por 9 horas. A situação, que era brincadeira, virou um problema quando ele percebeu que não conseguia sair e teve que pedir ajuda. O funcionário do parque o viu e imediatamente chamou as autoridades. Quando a polícia e os bombeiros chegaram, encontraram o homem preso e envergonhado. Os bombeiros tiveram que cortar o balanço para libertá-lo, o que aumentou sua vergonha. Esse caso inusitado de resgate se tornou assunto na cidade, mostrando não apenas até onde as pessoas vão por diversão, mas também os perigos das apostas. A aposta foi feita e todos aprenderam uma lição importante. Alguns desafios é melhor não aceitar. O que você acha que ele fará da próxima vez? É verdade que Buzz Lightyear foi nomeado em homenagem a um astronauta de verdade? A resposta é sim. Buzz Lightyear, o amado patrulheiro espacial do filme da Pixar Toy Story, orgulhosamente leva o nome de Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua. Essa conexão não é apenas um fato interessante. Ela destaca como os criadores de filmes se inspiram em heróis reais para criar personagens cativantes. Buzz Aldrin fez parte da histórica missão Apollo 11, em 1969, onde ele e Neil Armstrong entraram para a história ao pisar na superfície lunar. A equipe que criou Toy Story admirava o espírito de aventura e coragem que Aldrin representava, refletido na missão de Buzz Lightyear de proteger a galáxia. Suas frases icônicas e incrível confiança personificam a exploração e a maravilha das viagens espaciais. Então, da próxima vez que você assistir Toy Story e ver Buzz Lightyear voando pelas estrelas,
Lembre-se de que ele foi nomeado em homenagem a um astronauta de verdade, que tornou os sonhos de viagens espaciais uma realidade. Não é incrível? O que realmente enlouquece os ciclistas no Japão? A montanha Iwaki oferece um desafio emocionante chamado Estrada Sem Curvas. Este trecho é famoso por suas 43 curvas acentuadas em apenas 9 km e uma inclinação de 7%. Parece assustador, não é? Ciclistas em busca de aventura podem percorrer essa rota desafiadora apenas uma vez por ano, durante um evento especial que atrai participantes de todos os lugares. O nome Estrada Sem Curvas pode parecer intimidador, mas reflete a emoção e a determinação necessárias para conquistar essa estrada sinuosa. Imagine um vibrante encontro de ciclistas apaixonados, unidos pelo amor ao ciclismo e pela adrenalina da subida. Ao passar por curvas fechadas e inclinações íngremes, eles não apenas têm um treino intenso, mas também desfrutam de vistas deslumbrantes. É uma experiência única que desafia os ciclistas e cria um senso de comunidade entre os semelhantes. Você está pronto para percorrer a estrada sem curvas e sentir a emoção? Você sabia que Gottfried Leibniz mudou a matemática para sempre? Em 1689, esse grande filósofo e matemático apresentou o sistema binário, uma forma revolucionária de representar números usando apenas zeros e uns. Leibniz acreditava que essa abordagem simples refletia a criação divina do universo, mostrando como um conjunto mínimo de símbolos pode gerar pensamentos e cálculos complexos. Imagine poder explicar tudo, desde aritmética simples até lógica complexa, apenas com 2 números. Esse conceito se tornou a base da computação moderna, já que os computadores atuais usam código binário para processar informações de forma eficiente. Ligando e desligando, usando uns e zeros, as máquinas podem realizar diversas tarefas que consideramos normais. Então, da próxima vez que você digitar no teclado ou navegar na internet, reserve um momento para apreciar a genialidade de Leibniz, que deu início a tudo isso. Um fato interessante sobre leopardos e suas manchas. A expressão de que leopardos nunca mudam suas manchas pode parecer verdadeira, mas é um equívoco comum. Desde o nascimento, esses magníficos grandes felinos têm pelagem, principalmente coberta por manchas claras, conhecidas como rosetas. Com o tempo, esses padrões se desenvolvem, tornando-se mais complexos e intricados. Essas mudanças ocorrem à medida que os leopardos crescem e se adaptam ao ambiente, o que pode influenciar sua coloração e o padrão das manchas. Curiosamente, as manchas também ajudam na camuflagem em seu habitat natural, facilitando a caça e a fuga de predadores. Portanto, embora a frase sugira que algumas coisas nunca mudam, os leopardos nos mostram que crescimento e transformação fazem parte de sua beleza. Não é fascinante pensar que até mesmo os ditados mais conhecidos podem estar imprecisos? Descubra uma incrível rota de bicicleta na Holanda. Este caminho único se estende por impressionantes 212 metros sobre a água, oferecendo aos ciclistas vistas deslumbrantes e uma experiência única. Perto da capital da Bélgica, essa rota vibrante transforma passeios comuns em aventuras. Ao pedalar, você desliza sobre as águas brilhantes, cercado por paisagens incríveis que mudam com as estações. Este design não só incentiva o amor pelo ciclismo, mas também destaca a importância de integrar a natureza na infraestrutura urbana. Imagine sentir o ar fresco e ver a água ondulando sob você enquanto explora esse cenário extraordinário. Seja você um ciclista experiente ou apenas curioso, essa rota oferece uma fuga refrescante das estradas comuns. É um exemplo empolgante de como a engenharia criativa pode transformar atividades cotidianas em aventuras inesquecíveis. Você já pedalou por uma paisagem tão bonita? Muitos não sabem, mas a China é enorme. Com fronteiras que se estendem por mais de 35 mil quilômetros, a China faz fronteira com 14 países, tornando-se um dos países mais conectados geograficamente do mundo. Imagine um grande quebra-cabeça, onde cada peça representa um país vizinho, da Rússia à Índia e do Vietnã à Mongólia. Essa vasta rede de fronteiras destaca não apenas a importância geográfica da China, mas também suas complexas relações internacionais. Cada vizinho traz laços culturais únicos, parcerias comerciais e desafios diplomáticos. Por exemplo, as relações com países como a Índia são frequentemente marcadas por disputas de fronteira, enquanto o comércio com a Coreia do Sul prospera.
Compreender como essas conexões moldam o papel da China no cenário global oferece uma visão tanto das culturas locais quanto dos assuntos internacionais. Você já parou para pensar em como essas fronteiras afetam nosso dia a dia? Você sabia sobre a diplofobia e seu impacto nas refeições? Essa rara fobia, chamada diplofobia, pode tornar situações sociais, como almoçar com amigos ou familiares, assustadoras. Pessoas com essa ansiedade costumam se preocupar em serem julgadas ou criticadas por seus hábitos alimentares, o que as leva a evitar comer em público ou até mesmo na companhia de outros. Imagine-se sentado à mesa, cheia de comida deliciosa, enquanto sente nervosismo e constrangimento a cada garfada. Esse desconforto intenso pode surgir de experiências passadas ou de um medo geral de interações sociais, transformando as refeições em uma fonte de estresse em vez de prazer. Para alguns, não é apenas o ato de comer em público, mas a própria ideia de compartilhar essa experiência com os outros que causa ansiedade. Como os almoços costumam ser eventos sociais, a diplofobia pode isolar as pessoas, afetando seus relacionamentos e vida social. Terapia e grupos de apoio podem ajudar aqueles que sofrem com isso a aprender a lidar com a ansiedade. Você já se sentiu nervoso ao comer na frente de outras pessoas? E se eu te disser que Britney Spears mudou a música pop para sempre? Em 1998, Britney chegou com seu inesquecível single de estreia Baby One More Time. A melodia contagiante e o refrão marcante rapidamente conquistaram os corações dos adolescentes ao redor do mundo, tornando-a uma sensação pop. O clipe vibrante da música, com Britney em um icônico uniforme escolar, inspirou muitas imitações e discussões sobre estilo e imagem na indústria musical. Essa combinação poderosa de hits pop animados e performances impressionantes a levou ao auge da fama, estabelecendo um novo padrão para as estrelas pop. No início dos anos 2000, ela se tornou um fenômeno cultural, influenciando moda, música e até redes sociais, interagindo com os fãs. Britney não era apenas uma artista, mas um símbolo de uma geração, inspirando muitos músicos e deixando uma marca indelével na cultura pop. Como ela conseguiu isso? É verdade que haverá tantos eclipses na Austrália? Nos próximos 40 anos, a Austrália será palco de uma incrível série de eclipses solares, tornando-se um destino popular para amantes de eclipses e curiosos. Uma foto recente destaca os eclipses esperados, e a frequência deles é impressionante. Em alguns anos, moradores e turistas poderão ver eclipses parciais ou totais, quando a lua cobre completamente o sol, mergulhando o dia em uma escuridão incomum por alguns momentos. Imagine a emoção de ver a coroa do sol. Um brilho lindo que só pode ser visto durante um eclipse total. Esse fenômeno não só encanta nossos olhos, mas também nos conecta com a imensidão do nosso universo. Astrônomos ressaltam a importância de observar esses eventos com segurança, usando óculos especiais ou filtros solares para proteger nossa visão. Não importa se você é um astrônomo experiente ou apenas ama belas vistas no céu, as próximas 4 décadas oferecerão oportunidades únicas para aproveitar essa dança celeste sobre a paisagem australiana, pronto para marcar isso no seu calendário. Iemenitas realmente reivindicaram a propriedade de Marte? Em 1997, um caso judicial inusitado chamou a atenção da NASA, quando 3 homens do Iêmen alegaram ter herdado o planeta vermelho de seus antepassados. A ação afirmava que Marte deveria pertencer a eles, o que gerou confusão e risadas entre advogados e amantes do espaço. A NASA não hesitou em rejeitar o caso, afirmando claramente que o espaço, incluindo Marte, é um patrimônio da humanidade e não de indivíduos ou países. Essa ação incomum destacou não apenas o lado engraçado das disputas legais, mas também apontou para princípios mais amplos que regulam a exploração do espaço. O Tratado do Espaço de 1967 afirma claramente que corpos celestes não podem pertencer a ninguém, garantindo a liberdade de exploração e progresso científico. Embora os homens pudessem ter um argumento interessante, a posição da NASA reafirma que Marte é destinado à exploração e admiração de todos nós. E se eu te contar sobre a incrível lampreia? Esses seres marinhos únicos, muitas vezes chamados de recicladores da natureza, se alimentam de corpos de animais marinhos mortos ou moribundos, desempenhando um papel importante nos ecossistemas oceânicos. As lampreias vivem em águas profundas ao redor do mundo e são peixes sem mandíbula, que utilizam uma forma de alimentação bastante interessante. Elas podem literalmente se enterrar na carcaça de um peixe caído, comendo-o por dentro. Mas isso não é tudo.
Quando as lampreias enfrentam uma ameaça, elas usam um incrível mecanismo de defesa. Elas secretam uma gosma espessa e semi-transparente que pode aumentar até 20 litros ao entrar em contato com a água. Essa gosma torna quase impossível para os predadores pegá-las ou engoli-las, dando às lampreias uma chance de escapar. Suas adaptações únicas não apenas ajudam na sobrevivência, mas também destacam a diversidade da vida em nossos oceanos. Não é incrível como a natureza dotou um ser tão simples de ferramentas surpreendentes para sobreviver? E se eu te contar sobre os óculos de neve dos Inuits? O povo Inuit, conhecido por sua incrível capacidade de se adaptar à vida ártica, criou óculos inteligentes para lidar com um grande problema: a cegueira causada pela neve. Esses óculos únicos, feitos de materiais como chifres de caribu, madeira e presas de morsa, possuem fendas estreitas que permitem a passagem de luz suficiente, bloqueando o brilho ofuscante da neve. Esse design genial ajudou a proteger sua visão em condições onde a luz solar se reflete no gelo e na neve, causando problemas oculares dolorosos. Usando esses óculos, os caçadores Inuits podiam se orientar com confiança em ambientes severos. Os óculos de neve não apenas mostram a inovação dos Inuits, mas também revelam sua profunda compreensão do mundo ao seu redor. Na próxima vez que você pensar em equipamentos de inverno, reflita sobre como os povos antigos se adaptaram para sobreviver em condições extremas. Você sabia que eles também faziam óculos para crianças? O que dá ao salmão sua cor laranja rosada? Essa cor vibrante vem dos pigmentos carotenoides que o salmão obtém da alimentação, especialmente de crustáceos como camarões e krill. Os carotenoides são pigmentos naturais encontrados em muitos alimentos e são essenciais para a coloração do salmão. Assim como os flamingos que ficam rosados ao comerem alimentos semelhantes, os salmões também dependem desses pigmentos para melhorar sua aparência. Quando esses peixes consomem crustáceos, eles digerem os carotenoides, que se acumulam em sua carne e pele. Essa coloração não é apenas estética, é um sinal para potenciais parceiros sobre sua saúde e vitalidade, sendo crucial para seu sucesso reprodutivo. Curiosamente, se o salmão não come o suficiente de crustáceos, sua cor natural pode desbotar para um cinza sem graça. Então, da próxima vez que você saborear um prato de salmão, lembre-se de que sua cor vibrante é um reflexo saboroso de sua dieta e um sinal de sua saúde. Difícil de acreditar, mas o chocolate pode ser mortal. Na Pensilvânia e em Nova Jersey, 2 trabalhadores de uma fábrica tragicamente perderam a vida em incidentes separados envolvendo grandes tanques de chocolate derretido. Em 2002, um dos trabalhadores caiu em um tanque de 4.700 litros e não conseguiu sair desse verdadeiro mar de chocolate. Apenas 7 anos depois, outro trabalhador foi atingido por uma pá de misturador dentro do tanque. Esses casos trágicos destacam os perigos, frequentemente ignorados, da produção industrial de alimentos. Quando pensamos em fábricas de chocolate, imagens agradáveis, como as criações excêntricas de Willy Wonka, vêm à mente. No entanto, a realidade é que as máquinas e processos envolvidos na produção podem ser perigosos, especialmente em situações onde os protocolos de segurança podem ser violados. A história desses trabalhadores nos lembra que até as profissões mais doces podem ter riscos sérios. Quais medidas podem ser tomadas para garantir condições de trabalho mais seguras nessas indústrias? Conheça Kiefer, o enorme Maine Coon que está conquistando a internet. Com apenas 2 anos, ele já é uma celebridade devido ao seu tamanho impressionante. Pesa mais de 12 quilos e mede mais de 1,5 metros. Kiefer nasceu como um pequeno gatinho na Rússia e foi adotado por uma mulher carinhosa, que nunca imaginou que seu amigo peludo cresceria tanto, parecendo um leão em miniatura. Os Maine Coons são conhecidos por seu tamanho grande e personalidade amigável, e Kiefer não é exceção. Seu pelo luxuoso, jeito brincalhão e patas enormes o tornam encantador, conquistando os corações de todos que o conhecem. As pessoas ficam maravilhadas com ele, compartilhando fotos e vídeos nas redes sociais, onde suas travessuras sempre trazem sorrisos. A aparência única de Kiefer traz alegria a muitos, e sua história destaca o amor e a conexão entre o pet e seu dono. Seja em uma janela ensolarada ou correndo atrás de seus brinquedos favoritos, Kiefer prova que os gatos podem realmente ser maiores que a vida. Será que ele é o maior gato do mundo? É verdade que os cangurus começam do topo?
Os cangurus recém-nascidos têm um começo de vida surpreendente, saindo da bolsa da mãe em uma posição que torna a descida quase uma verdadeira aventura. Esses filhotes minúsculos, com cerca de 1 centímetro ao nascer, aprendem rapidamente a se adaptar, enfrentando as íngremes encostas de sua casa australiana. Os instintos desempenham um papel importante em sua sobrevivência. Seus comportamentos naturais ajudam a lidar com as dificuldades das encostas rochosas e do terreno irregular, permitindo que se aproximem das mães enquanto exploram o ambiente. À medida que se tornam mais fortes, esses jovens cangurus começam a pular, desenvolvendo a coordenação e a força necessárias para a vida futura na natureza. Essa jornada incrível não apenas demonstra sua resistência, mas também destaca as maneiras interessantes pelas quais os animais se adaptam aos seus habitats. O que você acha? Como esses filhotes aprendem tão rápido essas habilidades? Acredite ou não, Miley Cyrus começou com apenas $10. Muito antes de se tornar uma sensação pop, Miley deu seus primeiros passos no palco de forma surpreendentemente modesta. Com apenas 10 anos, ela reuniu um grupo de fãs que adoravam seu pai, Billy Ray Cyrus, e decidiu fazer um show. Vendendo ingressos por apenas $10, ela transformou um simples encontro em uma apresentação inesquecível. Esse pequeno, mas significativo momento deu início à sua jornada na indústria musical. Usando a popularidade do pai como trampolim, Miley mostrou uma ambição e talento excepcionais, fazendo covers e exibindo seu estilo único. Mesmo tão jovem, ela já demonstrava habilidades de entretenimento que mais tarde se tornariam a base de sua carreira de sucesso, repleta de hits, papéis de atriz e uma forte presença nas redes sociais. Esse primeiro show não só fortaleceu sua paixão pela música, mas também lançou as bases para seu futuro promissor. Você consegue imaginar onde ela estaria se não tivesse dado esse passo? Você vai se surpreender ao saber que os ratos podem cantar. Esses pequenos e adoráveis roedores têm um segredo incrível. Eles emitem sons ultrassônicos para atrair parceiros, mas nossos ouvidos humanos não conseguem ouvir essas melodias altas sem equipamentos especiais. Imagine uma serenata romântica que só outros ratos podem apreciar. Pesquisas iniciadas na década de 1950 mostram algo ainda mais interessante. Quando os ratos se sentem sozinhos ou estressados, eles tendem a cantar menos. Isso indica que seu estado emocional desempenha um papel importante em sua vocalização. Assim como os humanos, o humor de um rato pode afetar sua capacidade de se expressar. Portanto, da próxima vez que você pensar na comunicação animal, lembre-se de que até mesmo as criaturas menores, como os ratos, têm suas maneiras de se comunicar e atrair parceiros, mostrando um mundo complexo de emoções e sons na natureza. O que mais esses pequenos cantores podem nos contar? Você consegue imaginar a verdadeira história do nome canguru? O nome canguru surgiu de um curioso mal-entendido entre exploradores britânicos e os aborígenes da Austrália no século XVIII. Quando o explorador britânico James Cook viu esse animal único pela primeira vez, ele ficou intrigado e perguntou aos nativos como se chamava. Em vez de dar um nome ao animal, eles responderam com uma palavra que significa "não entendo". Esse mal-entendido fez com que os exploradores adotassem o termo canguru para o animal que conhecemos hoje. É um exemplo incrível de como a linguagem e a cultura podem se entrelaçar de maneiras inesperadas. Então, sempre que você ver um canguru pulando por aí, lembre-se de que seu nome carrega a história da curiosidade e do mal-entendido entre diferentes mundos. Não é incrível como a história molda a linguagem que usamos todos os dias? Um fato interessante sobre a embriaguez. Muitas pessoas acham que, quando perdem a consciência por causa do álcool, simplesmente esquecem o que aconteceu. No entanto, pesquisas mostram que nesses momentos não são os eventos que são esquecidos, mas sim que o cérebro não consegue registrar as memórias corretamente. Isso acontece porque o álcool afeta fortemente o hipocampo, a parte do cérebro responsável pela formação de novas memórias. Quando alguém está inconsciente, pode até se comunicar ou realizar tarefas, mas seu cérebro não consegue guardar essas experiências como memórias de longo prazo. Isso pode causar confusão e arrependimento ao voltarem à sobriedade, pois podem não lembrar de momentos importantes ou decisões tomadas durante a bebedeira. Compreender esse mecanismo destaca os sérios riscos associados ao consumo excessivo de álcool. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre alguém que perdeu a consciência, lembre-se, não é apenas esquecimento, é um problema sério na função cerebral. Sim, isso é verdade.
Neptuno, o oitavo e mais distante planeta do Sol, possui fenômenos climáticos impressionantes, incluindo ventos que podem atingir a incrível velocidade de 1.200 milhas por hora. Isso é mais de 3 vezes mais rápido que os furacões mais fortes da Terra. Esses ventos poderosos são causados pela atmosfera dinâmica do planeta, composta principalmente de hidrogênio, hélio e metano. Apesar de estar tão longe do Sol, o calor interno de Neptuno mantém tempestades intensas e favorece a formação desses ventos de alta velocidade. Isso torna Neptuno um objeto fascinante para os cientistas, que buscam entender melhor a atmosfera dos planetas além do nosso. Você já imaginou como seria sentir esses ventos? É difícil de imaginar, mas é uma incrível lembrança das maravilhas naturais do nosso sistema solar. É verdade que Alexander Graham Bell dizia "Ahoy"? Quando os telefones surgiram em nossas vidas em 1878, trouxeram novas formas de comunicação. Curiosamente, Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, sugeriu que as pessoas respondessem às chamadas com a palavra "Ahoy", que já era conhecida pelos marinheiros. Ao mesmo tempo, outro grande inventor, Thomas Edison, achava que "Olá" soava melhor e o propôs como resposta. Com o tempo, a preferência de Edison prevaleceu, e agora "Olá" é uma das palavras mais conhecidas do mundo. É surpreendente pensar como escolhas tão simples impactaram nossas conversas diárias. Embora "Ahoy" ainda seja usado na cultura marítima, não se tornou uma saudação popular ao telefone. Então, da próxima vez que você pegar o telefone, lembre-se da interessante história da sua saudação, graças a 2 inventores lendários. Você sabia que existem enormes nuvens de álcool no espaço? Astrônomos descobriram uma interessante nuvem de gás, chamada Sagitário B2, localizada perto do centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Essa enorme nuvem chama a atenção não apenas pelo seu tamanho, mas também porque emite ondas de rádio que podem ser detectadas da Terra. Os cientistas ficam ainda mais surpresos com a quantidade impressionante de álcool que ela contém. Na nuvem Sagitário B2 há álcool suficiente para encher incríveis 400 trilhões de pintas de cerveja. Para ter uma ideia, se juntássemos todo esse álcool, daria para muitas festas. Essas descobertas fascinantes levantam questões interessantes sobre a química e as condições no espaço. Como se formou tanta quantidade de álcool nessa nuvem de gás? Estudar essas nuvens espaciais ajuda os cientistas a desvendar os mistérios do nosso universo e entender os processos que criaram as estrelas e planetas que vemos hoje. É impressionante, mas animais marinhos raspam pedras em busca de alimento. Esse comportamento incrível pode ser observado em espécies como ouriços do mar e alguns peixes, que possuem dentes especiais para capturar e raspar algas das superfícies rochosas. Esses dentes não são comuns. Eles funcionam como ferramentas naturais, ajudando esses seres a sobreviver no ambiente subaquático, adaptando-se a diferentes tipos de pedras ao seu redor. Esses animais aumentam suas chances de encontrar comida em várias partes do oceano. Essa estratégia alimentar única é essencial para sua sobrevivência, pois as algas fornecem os nutrientes necessários. Sem a capacidade de raspar, muitos animais marinhos teriam dificuldades em encontrar comida suficiente, o que destaca a incrível relação entre sua anatomia e necessidades ecológicas. Então, da próxima vez que você estiver na praia, pense no mundo invisível dessas criaturas fascinantes e no papel importante que desempenham em seu ecossistema. E se eu disser que as batatas fritas foram inventadas por um cozinheiro? Em 1853, em um momento de frustração na cozinha, George Crumb criou um dos lanches mais populares do mundo. Trabalhando em um restaurante em Saratoga Springs, Nova York, um cliente reclamou que suas batatas fritas estavam muito grossas. Em vez de simplesmente mudar o pedido, Crumb decidiu ser ousado. Ele cortou as batatas bem finas e as fritou até ficarem crocantes. Esse novo prato não só agradou o cliente exigente, mas também deu início a uma revolução no mundo dos lanches. Essas delícias crocantes rapidamente se tornaram populares e se transformaram no que agora conhecemos como batatas fritas. Hoje, essa ideia simples, mas genial, se tornou uma indústria bilionária de lanches com sabores e marcas infinitas ao redor do mundo. Quem poderia imaginar que a criatividade de um cozinheiro frustrado mudaria para sempre nossos hábitos de lanche? Você pode se surpreender, a saúde da Pepsi. No final do século XIX, Caleb Bradham, um farmacêutico da Carolina do Norte, criou a Pepsi Cola, acreditando que seria um tônico saudável. Ele queria que a bebida ajudasse na digestão e aumentasse a energia, misturando açúcar, água, caramelo
óleo de limão, noz moscada e outros ingredientes para criar o que considerava uma bebida benéfica. A fórmula original deveria promover a saúde, especialmente para aqueles com problemas estomacais. No entanto, com o tempo, a percepção da Pepsi mudou. Hoje, é conhecida por seu alto teor de cafeína e açúcar, e frequentemente criticada por seus efeitos na saúde, em vez de ser elogiada por suas propriedades curativas. De remédio digestivo a refrigerante popular, você consegue imaginar quanta coisa mudou em mais de um século? Adivinhe o que realmente afeta o desempenho do LG Cinebeam Q? Este projetor portátil se destaca pela incrível resolução 4K, transformando até os espaços mais aconchegantes em um cinema. Com seu design elegante e moderno, o LG Cinebeam Q se encaixa perfeitamente em casas contemporâneas, adicionando um toque de sofisticação e proporcionando imagens vibrantes que cobrem impressionantes 154% do espaço de cores DCI-P3. Isso significa que você verá cores que ganham vida, tornando cada sessão de cinema em casa uma experiência cinematográfica. Uma das melhores funções é o autofoco, que garante imagens nítidas sem complicações. Além disso, se você está preocupado com a conexão dos seus dispositivos, não se preocupe. O projetor oferece várias opções de conexão, facilitando a ligação com seu laptop, smartphone ou dispositivo de streaming. Seja para uma maratona de filmes ou uma apresentação, o LG Cinebeam Q promete uma experiência fácil e envolvente que deixará todos impressionados com os efeitos visuais incríveis. Pronto para elevar seu nível de entretenimento? Difícil de acreditar, mas o vinho vem de muitas uvas. Para fazer uma garrafa de vinho, os vinicultores precisam de cerca de 600 a 800 uvas. Esse número pode surpreender, mas cada uva traz seu sabor e características únicas ao produto final. A produção de vinho é um processo cuidadoso que começa na vinícola, onde as uvas são cultivadas com atenção. Diferentes variedades de uva, como o Chardonnay ou Cabernet Sauvignon, oferecem sabores, aromas e características distintas. Quando as uvas são colhidas, elas são esmagadas e fermentadas, transformando açúcares em álcool. É incrível pensar que sabores e aromas tão complexos no seu copo de vinho favorito vêm desse pequeno fruto. Então, da próxima vez que você saborear um bom vinho, lembre-se de todas essas uvas que trabalharam juntas para criar essa experiência única. Quantas uvas você acha que estavam no seu último copo? Você consegue imaginar monumentos famosos balançando ao vento? Pode parecer surpreendente, mas até as construções mais conhecidas, como a Torre Eiffel e Arranha-Céus, podem se mover um pouco com ventos fortes. Esses edifícios são projetados para serem flexíveis, permitindo que se adaptem ao ambiente e evitem danos. Por exemplo, a Torre Eiffel, que tem mais de 300 metros de altura, pode balançar até 15 centímetros durante ventos fortes. Engenheiros calculam cuidadosamente essa flexibilidade em seus projetos para que os monumentos permaneçam seguros e estáveis, respondendo às forças da natureza. Essa engenharia impressionante nos permite apreciar essas estruturas sem medo, destacando a incrível harmonia entre o gênio humano e os poderosos elementos do nosso mundo. Na próxima vez que você estiver perto de um monumento alto, pense em como ele dança com o vento. Quais outras maravilhas da engenharia te surpreendem? Difícil de acreditar, mas a arte se torna tátil. O designer Mark Gillian está revolucionando a interação de pessoas com deficiência visual com a arte através de uma tecnologia inovadora de impressão 3D. Ao criar modelos táteis de obras famosas como a Mona Lisa e os impressionantes girassóis de Van Gogh, Gillian permite que aqueles que não enxergam possam realmente sentir essas obras-primas. Seu projeto visa tornar a arte mais acessível, permitindo que pessoas cegas explorem formas, texturas e tamanhos de exposições em museus. Essas representações táteis podem ser exibidas ao lado das obras originais, criando uma experiência única e enriquecedora para todos. Imagine poder sentir as curvas do sorriso da Mona Lisa, ou os vibrantes girassóis de Van Gogh com suas próprias mãos. Essa iniciativa incrível não só promove a inclusão, mas também convida um público mais amplo a apreciar e valorizar a beleza da arte. Não é surpreendente como a tecnologia pode mudar vidas. Mergulhe na incrível jornada do Nilo. Com cerca de 6.650 quilômetros de extensão, o Nilo é considerado o rio mais longo do mundo, serpenteando por 11 países no nordeste da África. Suas águas nutriram as terras do Antigo Egito por milhares de anos.
tornando-se essencial para o surgimento de uma das civilizações mais notáveis da história. O Nilo não só fornecia água potável, mas também solo fértil devido às inundações anuais, o que ajudou no desenvolvimento da agricultura. Na verdade, o rio era a artéria vital para os antigos egípcios, sustentando suas reservas de alimentos, rotas comerciais e infraestrutura. Imagine os agricultores plantando ao longo das margens, confiando no ciclo previsível de inundações que enriquecia o solo. Hoje, o Nilo continua a desempenhar um papel crucial na vida de milhões, sendo uma fonte principal de água e meio de transporte. Seja pelo seu significado histórico ou pela sua influência atual, o rio Nilo permanece uma maravilha natural inspiradora. Que outros segredos esta antiga correnteza pode esconder? Você sabia que o estresse provoca uma reação hormonal complexa? Tudo começa em uma pequena, mas poderosa parte do seu cérebro, chamada hipotálamo. Quando você sente estresse, seja por um exame importante ou por um susto inesperado, o hipotálamo é ativado. Ele libera um hormônio conhecido como hormônio liberador de corticotropina, CRH, na sua corrente sanguínea. Esse hormônio tem uma função importante. Ele informa a glândula pituitária a liberar outro hormônio, chamado hormônio adrenocorticotrófico, ACTH. Assim que o ACTH entra na corrente sanguínea, ele vai em direção às glândulas adrenais, que ficam acima dos seus rins. Essas glândulas funcionam como um serviço de emergência do corpo, começando a produzir cortisol, frequentemente chamado de hormônio do estresse. Esse processo ajuda a preparar seu corpo para enfrentar desafios, causando reações como batimentos cardíacos acelerados e maior atenção. Mas o que acontece quando o estresse se torna crônico? Essa é uma questão que muitos de nós enfrentamos. Por que celebramos o dia da queima dos bonecos de neve? Esta festa inusitada acontece no dia 20 de março e tem uma história interessante ligada a Michigan. A tradição começou em 1971, na Universidade do Lago Superior, onde os estudantes queriam encontrar uma maneira divertida de comemorar a chegada da primavera. Inspirados por um festival alemão, os participantes queimam um boneco de neve de palha, simbolizando o fim do inverno e a alegre expectativa de dias quentes. Quando as pessoas se reúnem ao redor da fogueira, elas compartilham risadas, histórias e esperanças de um futuro sem neve. Com o tempo, a festa se tornou popular, unindo estudantes e moradores locais para se divertirem e reconhecerem a mudança das estações. Pode parecer estranho celebrar queimando um boneco de neve, mas é uma forma leve de se despedir do inverno. Então, se você estiver em Michigan em março, não perca a chance de participar dessa divertida tradição. Quem diria que se despedir da neve poderia ser tão agradável? Você sabia que a Puma e a Cheetos se uniram? Essa colaboração inesperada une o mundo da moda esportiva e dos lanches saborosos de uma forma divertida e inovadora. A Puma, uma das principais marcas de equipamentos esportivos, se juntou a Cheetos, o snack de queijo favorito, para criar um produto que chama a atenção. O item único vem em uma embalagem que lembra os tradicionais pacotes de salgadinhos, agradando tanto os fãs de tênis quanto os amantes de lanches. Imagine entrar em uma loja e ver seus tênis favoritos embalados como um lanche. Esse design original não só desperta curiosidade, mas também apaga as fronteiras entre moda e comida. A colaboração destaca como as marcas podem ser criativas ao atrair o público de novas maneiras. Não se trata apenas de roupas estilosas, agora é também uma forma de se expressar através de tudo que você usa. Essa parceria empolgante mostra que colaborações podem resultar em produtos inusitados que nos surpreendem. Então, você está pronto para pegar um pacote e sair pelas ruas com estilo? E se eu disser que as pandas vermelhas são acrobatas das árvores? Esses seres encantadores sobem nas árvores com habilidade, movendo-se graciosamente no topo de suas casas, nas montanhas da Ásia. Suas longas caudas peludas são um ótimo apoio, ajudando-as a pular de galho em galho. Mas isso não é tudo. Quando o inverno chega e as temperaturas caem, as pandas vermelhas mostram seu estilo de inverno, enrolando a cauda ao redor do corpo como um cachecol aconchegante. Esse comportamento inteligente não só as mantém aquecidas, mas também destaca sua capacidade de se adaptar a condições difíceis. Com suas travessuras brincalhonas, grandes olhos redondos e pelagem laranja avermelhada, as pandas vermelhas são não apenas escaladoras habilidosas, mas também verdadeiras fashionistas da natureza. Não é incrível como esses animais adoráveis combinam habilidade e estilo em seu dia a dia? Você sabia que as raquetes de tênis são tensionadas manualmente?
Quando você assiste a um emocionante jogo de tênis, pode não pensar na habilidade por trás das raquetes dos jogadores. Surpreendentemente, cada raquete de tênis é tensionada à mão, pois atualmente não existem máquinas que consigam reproduzir esse processo delicado. Isso envolve passar cordas resistentes pela estrutura da raquete, o que afeta sua resposta a cada golpe. Tensionar uma raquete não é apenas sobre a tensão, também está relacionado ao estilo e às preferências únicas do jogador. Alguns preferem uma configuração mais apertada para melhor controle, enquanto outros optam por cordas mais soltas para força e conforto. A habilidade e a experiência do profissional que tensiona a raquete podem impactar significativamente o desempenho do jogador em quadra. Então, da próxima vez que você ver um saque poderoso ou uma voleio impressionante, lembre-se da maestria humana por trás dessa raquete bem tensionada. Você ficará impressionado ao conhecer o peixe Requiem Velo. Esse incrível ser é o maior peixe do planeta, alcançando impressionantes 17 metros de comprimento. Imagine nadar ao lado de um ser que pode ter o tamanho de um pequeno ônibus. Apesar de seu tamanho colossal, o peixe Requiem Velo geralmente é pacífico e não representa perigo para os humanos. Em vez de ser um predador feroz, esse peixe surpreendente se alimenta principalmente de plâncton e peixes pequenos, deslizando graciosamente pelas águas quentes em busca de sua próxima refeição. Você pode encontrar esses gigantes em diversos oceanos, aproveitando a vida e ajudando a manter o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Então, se você algum dia encontrar um deles, não se preocupe. É apenas um gigante amigável cumprindo seu papel no mundo subaquático. É incrível como uma criatura tão grande pode ser tão inofensiva. E se eu disser que a mudança climática ameaça nosso futuro? As rápidas mudanças climáticas não são apenas um problema ambiental. Elas representam uma séria ameaça à humanidade. Cientistas alertam que, com o aumento da temperatura, podemos enfrentar fenômenos climáticos mais intensos, elevação do nível do mar e ecossistemas em extinção. Essas mudanças podem afetar a produção de alimentos e causar escassez de água, impactando bilhões de vidas. Além disso, a mudança climática agrava problemas já existentes, como a pobreza e crises de saúde, colocando comunidades vulneráveis em ainda maior risco. Embora frequentemente nos concentremos nas consequências imediatas, os resultados a longo prazo podem ser igualmente preocupantes, incluindo migrações em massa e aumento de conflitos por recursos. Reconhecendo a urgência da questão climática, precisamos agir rapidamente e em conjunto para enfrentar suas consequências e abrir caminho para um futuro sustentável. Estamos prontos para enfrentar esse desafio juntos? Vamos revelar a verdade sobre os porcos e a observação das estrelas. Muitas pessoas podem pensar que os porcos apreciam vistas tão bonitas quanto nós, mas, na verdade, eles têm características anatômicas diferentes. Devido à posição baixa de suas cabeças e à rigidez de suas colunas, os porcos não conseguem levantar a cabeça facilmente para ver o pôr do sol ou as estrelas brilhantes. No entanto, essa limitação física parece não incomodá-los. Os porcos estão focados em seu instinto principal, a busca por comida. Eles adoram cavar no chão em busca de delícias, como raízes, insetos e até pequenos animais. E embora sua estrutura física limite a visão do céu, isso não afeta sua inteligência e natureza social. Os porcos são conhecidos por formar laços fortes entre si e por exibirem comportamentos curiosos. Quem sabe, talvez em seus sonhos eles deixem a Terra e explorem o cosmos. Fato surpreendente sobre a língua de sinais na Islândia. Em 4 de julho de 2011, a Islândia fez história ao reconhecer oficialmente a língua de sinais como a segunda língua oficial do país. Essa decisão importante foi um grande avanço para a comunidade surda, pois reconheceu a cultura e a identidade únicas ligadas à língua de sinais. Antes desse reconhecimento, a língua de sinais islandesa era frequentemente ignorada e não estava totalmente integrada na vida cotidiana e na educação. Ao elevá-la ao status de língua oficial, a Islândia garantiu melhor acesso a serviços, educação e vida pública para as pessoas surdas. Essa medida também incentivou o desenvolvimento de programas de formação para professores e intérpretes, ajudando a superar barreiras de comunicação. Agora, muitos países olham para a Islândia como um exemplo de como apoiar e celebrar a cultura surda. Não é inspirador ver países dando passos em direção à inclusão? Prepare-se para se surpreender com as habilidades de rastreamento dos Bloodhounds.
Esses cães incríveis têm um talento único para seguir odores, permitindo que eles rastreiem pistas com mais de 300 horas. Isso mesmo. Os Bloodhounds conseguem identificar odores que têm mais de 12 dias. Essa habilidade extraordinária está ligada ao seu olfato apurado, que é 40 vezes melhor do que o de um cachorro comum. Os Bloodhounds possuem cerca de 300 milhões de receptores olfativos no nariz, o que lhes dá uma vantagem na detecção até dos odores mais fracos. Por isso, eles são frequentemente utilizados em operações de busca e salvamento, investigações criminais e para encontrar pessoas desaparecidas. Quando um Bloodhound entra em ação, ele pode descobrir não apenas o rastro de uma pessoa, mas também a direção para onde ela foi. Não é incrível como a natureza dotou esses cães com habilidades tão impressionantes? Prepare-se para se surpreender com a sequência de zeros da Guerra Fria. Durante esse período tenso, os Estados Unidos tinham um código para o lançamento nuclear que era surpreendentemente simples, apenas 8 zeros seguidos. Pode parecer estranho, mas essa escolha foi feita por uma razão importante. Em momentos de crise, os militares precisavam agir rapidamente, então um código simples era necessário para garantir velocidade e precisão. Imagine que o destino das nações dependia de uma sequência tão simples. Essa decisão refletia a necessidade urgente de uma resposta rápida diante do medo de um conflito nuclear. Levanta questões importantes sobre segurança e responsabilidade em um dos capítulos mais perigosos da história. Embora pareça um código fácil de lembrar, também destaca o frágil equilíbrio da segurança global e as complexas estratégias que guiavam as superpotências na época. Podemos realmente confiar em algo tão simples com um poder tão imenso? E se eu te contar sobre a cidade subterrânea de Darij? No coração dessa cidade fascinante, existe uma comunidade subterrânea única, onde as casas são esculpidas em pedra vulcânica antiga. Essa característica incrível não só mostra a criatividade de seus habitantes, mas também cria uma atmosfera singular que combina história e comodidades modernas. Imagine voltar para casa em um espaço fresco e naturalmente isolado, enquanto desfruta das vantagens da tecnologia moderna, incluindo o Wi-Fi de alta velocidade. A cidade subterrânea de Darij oferece mais do que apenas moradia. Ela proporciona uma sensação de aventura e uma conexão com a história geológica da Terra. Os moradores apreciam uma estética única, cujas paredes contam histórias de atividade vulcânica e espaços de vida aconchegantes que são ao mesmo tempo antigos e modernos. Como é viver em um lugar que lembra uma caverna aconchegante, mas que tem todas as comodidades da vida moderna? Você pode acreditar que as pessoas agora estão se casando consigo mesmas? Essa tendência, conhecida como sologamia, se firmou nos Estados Unidos e gera discussões sobre amor próprio e responsabilidade pessoal. Em vez de procurar um parceiro, as pessoas optam por celebrar suas vidas, realizando cerimônias nas quais prometem se aceitar e valorizar. Essa ideia desafia as visões tradicionais sobre o casamento, ressaltando a importância da autoaceitação e do crescimento pessoal. Embora possa parecer incomum, a sologamia muitas vezes inclui os mesmos elementos de um casamento, como a compra de alianças, vestidos elegantes e até convidados que testemunham a celebração. Os defensores afirmam que a sologamia ajuda as pessoas a afirmarem seu valor e reforça a ideia de que a felicidade não depende apenas dos outros. Não se trata apenas de estar sozinho, é sobre reconhecer seu valor e fazer um compromisso consciente consigo mesmo. Em um mundo onde o autocuidado se torna cada vez mais importante, a sologamia pode ser um passo ousado em direção a relacionamentos mais saudáveis consigo mesmo. Difícil de acreditar, mas Melanie, o guaxinim, é uma super estrela. Este adorável animal da Inglaterra conquistou corações e atenção na internet ao realizar mais de 100 tarefas humanas. Imagine um guaxinim andando de bicicleta mini ou correndo de patinete. Essa é a Melanie. As pessoas ficam impressionadas com seus talentos, incluindo limpar a cozinha. Treinada com amor e paciência, Melanie mostra o quão inteligentes podem ser os guaxinins. Seu dono teve muito trabalho para ensiná-la esses truques, demonstrando não apenas a inteligência de Melanie, mas também a conexão especial entre eles. Os vídeos de suas travessuras se tornaram virais, tornando-a uma queridinha nas redes sociais e provando que os animais também podem ter habilidades únicas. Suas conquistas desafiam nossas ideias sobre a vida selvagem e mostram que, com a orientação certa, até um guaxinim pode realizar tarefas humanas. Quais outras surpresas os animais nos reservam?
Você sabia que Marte tem uma lua, da qual você pode pular para o espaço? Deimos, a menor lua de Marte, tem uma velocidade de escape surpreendentemente baixa, de apenas 5,2 metros por segundo. Isso significa que se você correr e pular em Deimos, realmente poderá sair para o espaço. Para comparação, a velocidade de escape da Terra é de cerca de 11,2 km por segundo, o que é muito mais difícil. Deimos orbita Marte a uma distância de aproximadamente 23.460 km e tem uma forma mais parecida com uma batata do que com uma esfera perfeita. Sua baixa gravidade é única. Uma pessoa que pesa 70 quilos na Terra pesaria apenas cerca de 26 quilos em Deimos. Então, se você já sonhou em pular para as estrelas, imagine como seria fazer isso nesta pequena lua marciana. Quantas outras luas permitirão que você toque o espaço com apenas um salto? Prepare-se para se surpreender com o legado de Mary Edwards Walker. Mary Edwards Walker foi uma mulher extraordinária, que quebrou barreiras, sendo a única mulher a receber a medalha de honra. Ela atuou como cirurgiã durante a Guerra Civil e mostrou suas habilidades incríveis em uma época em que a medicina era vista como um campo masculino. Mas sua influência não parou por aí. Walker também foi uma abolicionista apaixonada, lutando contra a escravidão e defendendo os direitos das mulheres. Ela desafiou as rígidas normas vitorianas de seu tempo, tornando-se uma pioneira do movimento vestuário racional, que promovia roupas mais práticas e confortáveis para as mulheres. Esse movimento buscava libertar as mulheres de trajes restritivos, como espartilhos e saias desconfortáveis, permitindo que elas levassem uma vida mais ativa. A recusa de Walker em se submeter às expectativas sociais a tornou uma figura importante na luta pela igualdade de gênero. Não é inspirador como a determinação de uma pessoa pode mudar o curso da história? Já nevou em Cuba? Acredite ou não, mas a neve tocou este paraíso tropical apenas uma vez na história. Em 12 de março de 1857, os moradores testemunharam um fenômeno climático raro, quando algumas áreas de Cuba foram cobertas por uma fina camada de neve. Normalmente, Cuba desfruta de um clima quente e ensolarado, por isso esse evento congelante foi realmente incomum. As condições tropicais da ilha raramente permitem que a temperatura caia o suficiente para a formação de neve. No entanto, aquele dia frio em março surpreendeu a todos, e o espetáculo dos flocos de neve caindo deve ter sido mágico. Apesar do clima geralmente quente em Havana e em todo o país, essa única nevasca permanece um momento histórico. Hoje, ela nos lembra de como o tempo pode ser imprevisível, mesmo nos lugares mais inesperados. Como seria ver a neve caindo nas belas praias de Cuba? O que realmente levou à queda da Biblioteca de Alexandria? A história desse antigo tesouro não se resume a uma única catástrofe, é uma saga de declínio gradual. Historiadores agora acreditam que a Biblioteca de Alexandria, que foi um vibrante centro de conhecimento no mundo antigo, sofreu destruições ao longo de vários séculos devido a uma combinação de incêndios, guerras e descaso político. Um dos golpes significativos foi o cerco da biblioteca por Júlio César em 48 a.C., quando o fogo consumiu a cidade, provavelmente levando consigo muitos rolos. Mas esse não foi o único golpe à biblioteca. Com a queda de impérios, muitos rolos desapareceram por negligência ou destruição, tornando isso uma das mais tristes perdas culturais da história. A extinta glória de um centro tão rico em conhecimento nos lembra da fragilidade da nossa busca por entendimento e da importância de preservar a sabedoria para as futuras gerações. Você sabia que as lontras marinhas dormem com estilo? As lontras marinhas não são apenas criaturas adoráveis, mas também têm uma maneira incrível de descansar que as protege. Em vez de se esconder em algas ou procurar lugares confortáveis na terra, elas nadam habilidosamente na superfície da água enquanto dormem. Essa maneira única de dormir é importante. Ajuda a protegê-las de possíveis predadores que se escondem sob as ondas. Durante o cochilo, elas costumam se enrolar em algas, o que as impede de serem levadas. É como um cobertor natural que garante sua segurança. As lontras marinhas também são conhecidas por sua pelagem incrivelmente densa, que as aquece nas águas frias do oceano. Essa pelagem tem mais de 1 milhão de pelos por polegada quadrada, tornando-a a mais densa entre todos os animais. Então, enquanto elas desfrutam do sono, não estão apenas descansando, elas também cuidam de sua segurança na natureza de forma inteligente. Você já viu uma lontra marinha flutuando tranquilamente? Você sabia que nas loterias canadenses há uma reviravolta matemática?
No Canadá, participar de uma loteria não é apenas questão de sorte. Muitas vezes é necessário responder a uma pergunta matemática. Esse requisito incomum visa garantir a justiça e a honestidade dos concursos. Muitos veem as loterias como jogos simples de sorte, mas a necessidade de resolver um problema matemático mostra que os participantes devem demonstrar um nível básico de envolvimento e compreensão. A pergunta matemática pode variar de uma simples adição a equações mais complexas, dependendo das regras do concurso. Alguns podem achar isso surpreendente, especialmente se estão acostumados a participar de loterias sem condições. Mas esse requisito é destinado a prevenir fraudes e garantir a transparência do processo para todos os participantes. É uma abordagem interessante que destaca o quão sério as leis canadenses são sobre a proteção do consumidor. Portanto, da próxima vez que você pensar em participar de uma loteria no Canadá, não se esqueça de revisar suas habilidades matemáticas. Elas podem ser necessárias para ganhar um prêmio. Fatos incríveis sobre dinossauros. Os dinossauros viveram em nosso planeta por impressionantes 165 milhões de anos, muito mais do que a existência do ser humano. Imagine um mundo dominado por essas criaturas magníficas. Muitos deles foram tão bem-sucedidos que conseguiram sobreviver em diversos climas e condições ao redor do globo. É surpreendente, mas alguns dinossauros podem ter encontrado fósseis de seus antepassados, o que destaca o enorme intervalo de tempo na história geológica. Esse encontro com o passado mostra o quão dominantes foram os dinossauros antes de seu súbito desaparecimento há 66 milhões de anos. Seu reinado traz lições importantes sobre sobrevivência e mudanças na história da Terra. Apesar de sua extinção, o legado dos dinossauros continua a nos inspirar, lembrando-nos da força da evolução e da adaptação. Então, da próxima vez que você ver um fóssil em um museu, lembre-se de que está olhando para uma linha do tempo fascinante que remonta a milhões de anos atrás. E se você pudesse entrar em uma tela gigante? O MSG Sphere em Las Vegas, um incrível domo de 2,3 bilhões de dólares, está mudando o mundo do entretenimento. Este lugar único possui 16 telas QLED, que cobrem todo o interior, criando um espetáculo hipnotizante que envolve os visitantes. Imagine estar cercado por imagens impressionantes em 360 graus. Mas não são apenas efeitos visuais. O MSG Sphere também oferece tecnologia de som holofônico avançada, fazendo com que os sons pareçam vir de todos os lados. Esse design imersivo permite que o público sinta uma verdadeira conexão com as apresentações, seja um show, um filme interativo ou uma experiência multimídia única. O Sphere não é apenas um lugar para assistir, é um lugar para vivenciar. Então você está pronto para entrar em um novo mundo de entretenimento? Você já experimentou o vinho perdido do Titanic? Em um leilão incrível, uma garrafa de vinho do infame naufrágio do Titanic foi vendida por impressionantes 1,4 milhões de dólares. Este artefato histórico único atrai tanto colecionadores quanto amantes do vinho, levantando questões sobre como ele poderia ter sido em sabor e que histórias ele guarda. A garrafa, supostamente um excelente vinho de 1900, fazia parte de uma coleção destinada aos passageiros da primeira classe. Quando o Titanic afundou em 1912, levou consigo muitos tesouros, e essa garrafa rara sobreviveu de alguma forma às águas geladas do Oceano Atlântico por mais de um século. Quando foi recuperada, despertou interesse pelo significado histórico do vinho da época e pelo estilo de vida luxuoso dos passageiros. Embora talvez nunca possamos provar esse vinho, ele simboliza um momento no tempo, refletindo o luxo da vida no início do século XX e o destino trágico do Titanic. Imagine levantar um brinde não apenas ao vinho, mas também às histórias capturadas no legado sombrio do navio. Você sabia que cabelos humanos foram usados na Segunda Guerra Mundial? Durante a Segunda Guerra, os fabricantes enfrentaram a falta de tecidos, o que afetou a produção de uniformes e outros materiais essenciais. Para lidar com esse problema, algumas indústrias recorreram a uma fonte inesperada: os cabelos humanos. Os cabelos, que eram abundantes em salões de beleza, eram coletados e transformados em fios e isolantes. Essa solução criativa não apenas ajudou a atender a demanda urgente por têxteis, mas também mostrou a inventividade humana em tempos difíceis. Na verdade, esse material à base de cabelo tinha propriedades únicas, como calor e resistência, tornando-o uma alternativa eficaz às fibras tradicionais. Embora o uso de cabelos na produção possa parecer estranho hoje, isso destaca como a necessidade pode levar a inovações inesperadas.
Quem poderia imaginar que algo tão comum como cabelos teria um papel na produção durante a guerra? Imagine que você vive em um país onde as moedas têm regras. Na Tailândia, é proibido pisar em notas e moedas, e isso tem uma boa razão. Esse dinheiro retrata o rei, que é muito respeitado na cultura tailandesa. Desrespeitar o rei ou membros da família real é considerado uma grave ofensa e pode ter consequências sérias. Essa lei reflete o profundo respeito do povo tailandês pela sua monarquia. Quebrar essa regra não fica impune. A punição pode variar de 3 a 15 anos de prisão. Essa prática cultural ensina tanto os locais quanto os turistas a tratar o dinheiro com cuidado. Portanto, da próxima vez que você estiver na Tailândia, lembre-se de respeitar a imagem do rei e não pisar no dinheiro. É um exemplo fascinante de como a moeda pode ter não apenas valor, mas também um profundo significado cultural. Não é interessante como um simples pedaço de papel ou metal pode carregar tanto peso? Descubra o desafio turístico único de San Marino. Este pequeno e isolado microestado está na Itália, mas não possui um aeroporto próprio. San Marino enfrenta um problema único devido ao seu terreno montanhoso, o que torna a construção de um aeroporto bastante complicada. Por isso, tanto os moradores quanto os turistas precisam contar com o Aeroporto Internacional Federico Fellini, em Rimini, que fica a apenas 20 quilômetros de distância. Imagine, você está em uma das repúblicas mais antigas da Europa, cercada por colinas deslumbrantes e arquitetura medieval, mas precisa planejar um pouco sua viagem. A maioria dos turistas prefere a viagem cênica até Rimini, de onde podem voar para vários destinos. Embora isso possa ser inconveniente, adiciona um espírito aventureiro à sua jornada. Você já explorou um lugar que exigiu um pouco de esforço para chegar até ele? Descobertas incríveis sobre a magnetosfera de Urano nos aguardam. A sonda da NASA, Voyager 2, que passou perto de Urano em 1986, forneceu dados importantes sobre o planeta. No entanto, avaliações recentes questionam a precisão dessas informações. Pesquisadores descobriram que as observações da Voyager 2 podem ter coincidido com um grande evento de vento solar, o que pode ter distorcido as medições da magnetosfera de Urano. Como resultado, os cientistas podem ter superestimado sua força por quase 40 anos. Essa percepção inspira astrônomos que buscam esclarecer nosso entendimento sobre Urano e seu ambiente magnético. Reavaliando dados antigos com novas tecnologias e métodos, podemos esperar insights mais profundos sobre como este planeta distante interage com o vento solar. Quem sabe que outras surpresas nos aguardam no espaço? Por que a impressão da sua língua é importante? Assim como nossas impressões digitais, cada pessoa tem uma impressão única da língua. Esse fato incrível é baseado em pesquisas que mostram que os padrões na nossa língua são tão únicos quanto as linhas em nossos dedos. Cientistas estão estudando como essa característica incomum pode se tornar uma nova forma de identificação. Imagine entrar em um prédio seguro e, em vez de usar um crachá, você simplesmente lambe um scanner especial para confirmar sua identidade. Esse método de identificação pode parecer estranho, mas pode oferecer uma alternativa mais higiênica e eficiente aos métodos tradicionais. Como nossa língua muitas vezes é esquecida nas discussões sobre identificação pessoal, é empolgante descobrir como ela pode desempenhar um papel mais importante. Então, da próxima vez que você pensar em impressões digitais, não se esqueça da sua língua. Talvez essa seja a próxima grande inovação na segurança. Você pode se surpreender. George Foreman nomeou todos os seus filhos de George. Sim, cada um deles. O ex-campeão mundial de boxe peso pesado e 2 vezes detentor do título fez uma escolha inusitada para sua família. Ele tem 5 filhos e todos se chamam George Edward Foreman. Ele queria criar um forte laço entre as crianças. Para evitar confusões, ele os chama por apelidos. Grande George, Georgetta para a filha e os outros na ordem de nascimento, George Jr., George III, e assim por diante. A decisão de Foreman não foi apenas uma capricho, veio do seu amor pelo próprio nome e do desejo de passá-lo adiante. Essa abordagem única gerou muitas conversas e até piadas, pois reflete sua personalidade marcante. Ao nomear todos os seus filhos da mesma forma, George se orgulha de sua linhagem, mas o que você acha dessa escolha ousada? Muitos não sabem, mas a bandeira da Dinamarca, chamada Dannebrog, é considerada a bandeira mais antiga ainda usada por um país independente, com sua história começando em 1625.
Essa bandeira vibrante é adornada com uma ousada cruz nórdica branca sobre um fundo vermelho intenso, simbolizando o cristianismo e o legado marítimo do país. Segundo a lenda, a bandeira caiu do céu durante uma batalha, inspirando as tropas dinamarquesas à vitória. Ao longo dos séculos, o Dannebrog se tornou um poderoso símbolo da identidade dinamarquesa, sendo celebrado em festas, eventos nacionais e até encontros familiares. Não é apenas uma bandeira, é um testemunho vivo da história que conecta gerações de dinamarqueses. Sempre que a bandeira é levantada, ela conta histórias de coragem e tradições que moldaram a nação. Portanto, da próxima vez que você ver o Dannebrog tremulando ao vento, lembre-se de que você está testemunhando um momento histórico notável que resistiu ao teste do tempo. Você já se perguntou por que algumas pessoas morrem de repente? A Síndrome da Morte Súbita Rítmica, SMSA, é uma condição misteriosa que pode levar à morte de pessoas aparentemente saudáveis, deixando suas famílias em choque e os médicos perplexos. Essa síndrome atinge mais frequentemente jovens, muitas vezes durante o sono ou atividades físicas intensas, sem sintomas prévios. Apesar de pesquisas detalhadas, os médicos às vezes não conseguem explicar esses eventos trágicos, tornando a situação ainda mais enigmática. O coração, que deveria bater de forma regular, pode de repente perder o ritmo, levando à perda de consciência e, infelizmente, à morte. Pesquisadores estão trabalhando arduamente para entender os fatores genéticos e ambientais que podem contribuir para a SMSA, na esperança de encontrar maneiras de prevenir esse fenômeno que ameaça a vida. Poderia estar relacionado a doenças cardíacas não detectadas ou predisposição genética. As pesquisas atuais visam esclarecer essas questões e trazer esperança para as famílias afetadas por essa síndrome devastadora. Você já se perguntou por que Jackie Chan tem problemas com seguros? Pode surpreender você saber que as seguradoras colocaram Jackie Chan e sua equipe de dublês na lista negra devido aos altos riscos envolvidos em suas filmagens. Isso significa que qualquer lesão ocorrida no set não é coberta pelo seguro, o que é bastante preocupante. Para garantir a segurança de sua equipe e de si mesmo, Chan assume a responsabilidade por todas as despesas médicas que surgem durante os truques. Seu comprometimento demonstra altos padrões de segurança e profissionalismo. Além disso, essa realidade o leva a ensaiar cada truque várias vezes antes de começar as filmagens. A rigorosa preparação de Chan não apenas destaca seu desejo de precisão, mas também enfatiza as dificuldades físicas que ele enfrenta em seu trabalho. Então, da próxima vez que você assistir a uma cena com ele, é surpreendente perceber os riscos por trás dessas emocionantes acrobacias. Você não vai acreditar que isso é sobre cabo de guerra. Antigamente, era um esporte olímpico muito amado, onde equipes competiam em força e trabalho em equipe. De 1900 a 1920, nesse evento único, atletas de diferentes países puxavam uma corda pesada, tentando arrastar os adversários para além de uma linha marcada. Imagine a tensão quando os participantes se esforçavam ao máximo, tensionando cada músculo, enquanto os espectadores torciam por seus favoritos. As equipes precisavam desenvolver estratégias, trabalhar juntas e sincronizar seus esforços para alcançar a vitória, tornando esse evento não apenas uma demonstração de força física, mas também um destaque da unidade e cooperação. Embora o cabo de guerra tenha sido eventualmente excluído dos Jogos Olímpicos, ele ainda é popular em muitas competições locais e internacionais, desafiando os participantes e fortalecendo seus laços. Não seria incrível ver o cabo de guerra novamente nos Jogos Olímpicos? Prepare-se para se surpreender com a precisão das bolas de basquete. Os espelhos usados na fabricação das bolas de basquete são feitos com uma precisão incrível, mostrando o quão avançada é a tecnologia moderna. Se um desses espelhos fosse ampliado ao tamanho da Terra, o maior erro seria de apenas 15 centímetros. Esse nível de precisão garante superfícies lisas e uniformes, o que melhora o desempenho no jogo. Uma bola de basquete perfeita quica de forma mais previsível e voa mais reta, o que é crucial durante uma partida. Essa precisão não só melhora os resultados, mas também demonstra os avanços em ciência dos materiais e processos de fabricação. Altos padrões garantem que cada jogador, do iniciante ao profissional, possa confiar na qualidade da bola. Você consegue acreditar que pequenos defeitos podem impactar tanto o jogo? Prepare-se para se surpreender com o método de nascimento das rãs do Suriname.
Esses seres incríveis, conhecidos como pipa-pipa, têm uma das formas mais inusitadas de reprodução no reino animal. Em vez de colocar ovos na água, como a maioria das rãs, a fêmea do Suriname carrega seus filhotes em bolsas especiais sob a pele. Imagine pequenas células parecidas com favo de mel, onde os bebês se desenvolvem por 12 a 20 semanas. Durante esse tempo, eles passam por transformações impressionantes, pulando a fase de girino que muitas outras rãs têm. Quando estão totalmente formadas, as pequenas rãs saem das costas da mãe, prontas para explorar o mundo. Essa estratégia única de reprodução não só protege os filhotes de predadores, mas também permite que comecem a vida em uma fase mais avançada, aumentando suas chances de sobrevivência. Adaptando-se de maneira tão surpreendente, as rãs do Suriname mostram as maravilhas da evolução e como a vida pode prosperar em formas inesperadas. A natureza não é cheia de surpresas. Muita gente acha que comer frutas depois das 14 horas é ruim por causa do açúcar que elas contêm. Essa ideia de que as frutas são maléficas na parte da tarde é, na verdade, um mito. Estudos mostram que essa crença não tem fundamento. As frutas têm açúcares naturais, mas não são como os açúcares adicionados em doces e produtos processados. Na verdade, as frutas são ricas em vitaminas, minerais e fibras, que são essenciais para a nossa saúde. Comer frutas pode aumentar sua energia, melhorar a digestão e fornecer os nutrientes que seu corpo precisa. Então, seja uma maçã à tarde ou uma banana antes de dormir, não se preocupe com o horário. Aproveite as frutas quando tiver vontade e celebre o fato de estar alimentando seu corpo com esses lanches deliciosos. Por que deixar mitos decidirem suas escolhas saudáveis? Prepare-se para se impressionar com a atualização deste notebook. Imagine poder trabalhar em várias tarefas ao mesmo tempo, como um profissional. Este incrível dispositivo agora permite conectar 3 telas adicionais com apenas um cabo USB. Isso significa que você pode expandir seu espaço de trabalho e aumentar a produtividade sem cabos extras e configurações complicadas. Seja trabalhando com planilhas, fazendo videochamadas ou em projetos criativos, as telas adicionais facilitam muito o seu trabalho. Além disso, as telas podem ser ajustadas em ângulos confortáveis, permitindo que você encontre facilmente a posição ideal para a visualização. Este gadget útil é perfeito para estudantes profissionais ou qualquer pessoa que precise de um pouco mais de espaço na tela. Em vez de ficar apertando os olhos para ver janelas pequenas, você poderá organizar suas tarefas e ter mais espaço para trabalhar. Então, da próxima vez que você estiver preso ao seu dispositivo de tela única, pense em como seria mais fácil com este dispositivo inovador, pronto para mudar sua forma de trabalhar. Você pode acreditar que Pringles não são batatas fritas de verdade. Em 2009, um tribunal decidiu que esses snacks populares não se encaixam na definição tradicional de batatas fritas. Embora sejam chamados assim, Pringles contém apenas cerca de 42% de batata. O restante da composição é uma mistura de trigo e outros ingredientes que lhes dá a forma e a crocância características. Essa decisão gerou debates sobre a rotulagem de produtos e o que realmente são batatas fritas. Muitas pessoas adoram Pringles por seus sabores únicos e forma uniforme, mas isso levanta questões sobre nossas expectativas em relação aos snacks. Quando você pega uma lata dessas delícias crocantes, pode se surpreender ao descobrir que não são feitas de batatas inteiras, como as batatas fritas tradicionais. Então, da próxima vez que você abrir uma lata de Pringles, lembre-se de que é mais sobre uma receita criativa do que sobre a simples batata.